Universidade Rinode, áudio da semana. A força que um evento tem. Iago Molina, Imperial Diamante do Rinode Group. A minha missão hoje aqui é realmente contar os bastidores que foram nessa caminhada aí dos 2 anos pro Imperial Diamante, né? Que muitos só ficam vendo o palco, mas na verdade não vê os bastidores, né? O que se passou por trás disso tudo, como que foi essa trajetória, o que aconteceu, né? E é isso que eu vou falar aqui hoje para vocês, passar realmente o que eu fiz para estar alcançando esse resultado. Então vou começar contando a minha história, né? Muitos aqui talvez não me conhecem. Meu nome é Iago Molina, atualmente com a qualificação de Imperial Diamante. Acabei de completar 25 anos de idade e eu entrei no Grupo Rinode com 21, não fazia ideia o que era marketing de rede, marketing de relacionamento, eu não conhecia nada do tipo, né? Então minha primeira e última empresa de marketing de rede, não fazia ideia o que era marketing de rede, até com um amigo meu, quando eu estava no 8º período da faculdade, né? Na verdade eu tinha 2 amigos na faculdade e um colega, tá? Aí eu vim no interior de Minas, nessa cidade que tem 10 mil habitantes. Fui pro Rio com 17 anos fazer faculdade de engenharia civil na UERJ, porque a vida toda me falaram assim: Iago, faça um bom colégio, tem uma boa faculdade, tem um bom emprego, né? Tava seguindo exatamente essa cartilha, né? Tinha passado por 3 faculdades públicas, né? Falaram assim, cara, passa na faculdade pública que é certeza de se dar bem, né? Eu passei para a UFMG, para a UFJF, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Juiz de Fora, e a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí eu resolvi ir para a UERJ, porque eu eixo Rio e São Paulo muito melhor na área de engenharia, né? Show de bola. Só que no 8º período eu estava ganhando só R$1.000 no meu estágio. Eu ganhava R$1.000, meus pais nunca tiveram condições de me sustentar, assim, de me bancar, na verdade, né? E eu ganhava R$1.000, eu morava no Meia, na zona norte do Rio de Janeiro, pagava R$400 numa pensão que eu dividia com dois rapazes, e sobrava R$600 para eu passar um mês. Olha isso, galera, eu sobrevivi em vez de viver, né? R$600 para passar um mês. E eu dou graças a Deus que tinha um bandejão da UERJ, né? Que o almoço e janta era R$2. Então, isso que salvava os R$600 da conta, né? Enfim, até que no dia 15 de dezembro, esse meu colega, João, que eu tinha feito uma matéria só com ele, de hidrologia na faculdade, ele falou: pô, Iago, eu tenho um projeto para te apresentar, quero saber a sua opinião. Mano, e eu jurava que era alguma coisa de engenharia, que eu sempre fui aquele nerdzão de faculdade, sabe? Tirava boas notas e tudo mais, sempre fui um cara muito focado nos estudos, sempre muito, muito, muito. E eu falei, pô, alguma coisa de engenharia, só sei sobre engenharia, né? Aí eu fui na reunião. Eu cheguei na reunião, isso era dia 15 de dezembro de 2016. Eu cheguei na reunião e falei, pô, o João tá de sacanagem, né? Vai apresentar Rinode, cara, que tava escrito na parede, Rinode, né? Falei, pô, sou uma pessoa educada, vou ficar aqui durante 1 hora, depois eu falo que eu não quero e vou embora. Esse negócio de vender produto, igual Avon, Natura, não é pra mim. Só que nos 10 primeiros minutos de reunião, o cara que estava apresentando, que chamou Wellington, né? A minha linha ascendente é o seguinte: Evandro Viana, todo mundo conhece, né? Aí eu fui para essa reunião e o cara que estava apresentando, que era o Wellington, né? O Wellington era o único diamante da minha linha ascendente, né? Eu ainda não estava no negócio, mas ele que apresentou. E ele mostrou esse livro aqui, O Negócio do Século XXI. Eu não conhecia o livro, mas eu conhecia o autor, Robert Kiyosaki. Falei, caramba, Robert Kiyosaki. Por quê? Quando eu tinha 15 anos de idade, galera, eu li esse livro aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Com 15 anos de idade eu li o Pai Rico, Pai Pobre. E quando eu li ele pela primeira vez, ele abriu muito a minha mentalidade. Eu percebi que para mim ser um milionário, construir riqueza, eu tinha que ser dono do meu próprio negócio. Só que eu não fazia ideia que tipo de negócio eu queria ter. Eu sempre tentava abrir alguma coisa, tipo assim, já tentei abrir uma barraquinha de coxinha em frente ao R, pra você ter uma ideia, só que eu não tinha nem R$5.000 para investir na barraquinha, não sabia fazer coxinha, não tinha quem fizesse coxinha, enfim. Então era tudo plano furado, assim, né, que a gente tinha de empreender. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, Robert Kiyosaki tá falando da Rinode, velho? Como assim? Não tô entendendo, né? Só que depois, no decorrer da reunião, eu entendi o modelo de negócio. Falei, caramba, eu fiquei alucinado, saí daquela reunião louco. Falei, mano, o cara bate diamante e ganha 10 mil? Não é possível, cara. Eu tô na faculdade aqui já, estudando pra caramba, federal e tal, numa empresa, estagiando numa empresa multinacional, pra ganhar só R$1.000. E esse cara tá falando que bateu diamante com 1 ano e tá ganhando R$10.000, não. Eu fiquei doido, e aí eu pedi o meu patrocinador o PDF do livro, né, O Negócio do Século XXI, eu virei à noite lendo esse livro, aí eu fiquei mais doido ainda no dia seguinte, né. E aí eu cheguei pro meu pai, liguei pro meu pai e falei, pai,
conheci um modelo de negócio, meus amigos tomando banho, escovando dente, minhas amigas passando maquiagem, eu vou ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Meu pai falou, tá maluco? Essa porra furada, é pirâmide. Eu falei, não, pai, pesquisa, né? Na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a BVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Meu pai não pesquisou nada, né? Meu pai, que é cara no interior de Minas, se ele falar que 2 mais 2 é 5, né? Não adianta falar que é 4. Então, resumindo, meu pai não me apoiou, aí eu fui num tio meu, que é mais cabeça aberta, né? Esse meu tio tinha um cartão com limite disponível de R$ 1.200 e eu fiz um cartão para mim do Santander de estudante de R$ 1.000. 1.200 mais 1.000 deu os 2.200, né? E aí iniciei o projeto, né? E quando eu iniciei, cara, eu entendi basicamente que era feito de números esse negócio, né? Quanto mais números eu fizesse, mais resultado eu ia ter. Então, quanto mais plano eu mostrasse, mais resultado eu ia ter. E foi isso que eu fiz. Eu comecei um mês muito na pegada. Eu me cadastrei no dia 16 de dezembro, né? No grupo Rinodê, dia 16 de dezembro de 2016. E, cara, eu comecei muito forte. Eu mostrei 38 planos pessoais em 15 dias. 38 planos pessoais em 15 dias. Na pegada, e não cadastrei ninguém. Ninguém nos primeiros 15 dias. 38 planos pessoais, não cadastrei ninguém. E aí, esses não foram os que mais doeram para mim, sabe por quê? Porque qual que era a minha ideia? A minha ideia era ter uma rede gigantesca em Minas, porque eu não conhecia ninguém no Rio, galera. Eu tinha 2 amigos na faculdade, até hoje eles não fazem negócio, e um colega. O colega tinha me chamado pro negócio. Entendeu? Eu era um cara que não tinha muitos amigos, eu era um cara muito tímido, não fazia muita amizade, assim. E aí, eu falei assim, pô, vou mostrar meus melhores amigos lá em Minas, em Mar de Espanha, ninguém conhece esse negócio. Aí eu fiz o ensino médio em Juiz de Fora, que é a cidade do lado, entendeu? Falei, cara, ninguém conhece esse negócio, vou bombar lá. Aí a gente foi eu, Lucas e João, né? Minha linha ascendente, eles foram lá comigo mostrar o plano, mostrando para os meus 10 melhores amigos essa oportunidade, cara, ninguém se cadastrou. Ninguém confiou em mim, falaram que eu tava maluco e tal. E eu falei, beleza, eu vou voltar pro Rio e vou mostrar para eles que dá certo. Porque o Wellington, na virada do ano de 2016 para 2017, ele mandou uma mensagem, uma linha de transmissão. Eu era apenas um consultor da equipe do Wellington, que é o direto do Márcio, né? Que é do Elite hoje. Na época ele era diamante, eu era apenas um consultor. E na mensagem, aquela mensagem me chamou muita atenção porque falava que nesse negócio a gente poderia mudar de bairro, mudar de casa, ajudar a nossa família, e no emprego não. Eu falei, exatamente, eu ganhando R$ 1.000 no estágio, não vou poder estar ajudando minha família. E aí o Wellington, ele fazia uma reunião de masters e acima, todo início de mês, entendeu? Da equipe dele. E eu sempre fui um cara obcecado em bater metas. Eu não tinha batido a minha meta de master. Eu tinha falado com o meu patrocinador assim, ó, fica tranquilo que eu vou bater o master esse mês, pode ter certeza que você vai bater seu prata. E aí eu falei com o meu patrocinador, e eu não bati, né? E eu fiquei muito bolado, cara. Caralho, não bati minha meta de master e tal. E eu entrei no mês de janeiro na pegada, muito forte. Eu falei, cara, eu vou bater o master nos primeiros 15 dias. Nos primeiros 15 dias de negócio, eu mostrei, de janeiro, né? Eu mostrei mais 30 planos pessoais. 30 planos pessoais, não cadastrei ninguém. Eu tomei 68 nãos, galera. 68 nãos. Olha isso. Do dia 16 de dezembro até o dia 15 de janeiro, você fez 68 nãos. Talvez você que tivesse tomado 68 nãos, estaria desistido do negócio. Tomei 68 nãos. E uma coisa que me ajudou muito, né? E que eu vejo, as pessoas acham que foi o Iago Imperial de 2 anos, mas desde os 14 anos eu moro fora de casa, sabe? Desde os 14 anos eu não moro com os meus pais, porque dos 14 aos 17 eu fui estudar em uma outra cidade, que era Juiz de Fora, que é perto, e dos 17 em diante eu vim pro Rio, né? Então eu criei uma casca muito forte, né? Porque lá em Juiz de Fora eu só vi meus pais uma vez por mês. Quando eu comecei a morar no Rio, eu só vi meus pais 3 vezes, de 3 meses, né? Então era muito ruim pra mim, porque dava saudade, batia saudade, então o emocional ficava pegado. Só que eu comecei a criar casca. Falei, pô, eu não posso encontrar meus pais, tem que ficar o quê? Estudando. Então passava o final de semana estudando e não encontrava com eles. Então eu comecei a me desapegar muito forte do emocional e ficar cada vez mais racional. Então quando eu entrei nesse negócio, de verdade, esses nãos doíam, sim. Só que independente de qualquer coisa que estava me acontecendo, eu continuava fazendo o básico. Lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento. E aqui nessa sala tem 2 tipos de pessoas, tá? Aquela pessoa que faz o negócio e aquela pessoa que permanece no negócio. Beleza. Só que se você está fazendo realmente, o que é fazer? Lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento.
Não tem nenhum dia que eu não deixo de fazer alguma atividade geradora de renda. Pode ser até o dia que eu estou mais off, eu faço uma ligação de fechamento com algum online meu, alguma coisa do tipo. Entende? Não tem nenhum dia que eu deixe de fazer esse negócio. Passamos aí para o mês de setembro. Você fez durante 15 dias e permaneceu durante 15 dias. Quanto tempo você está fazendo realmente o negócio? Todo dia você está fazendo? Tem que ser feito? Então tem dois tipos de pessoas. E de verdade, esse negócio de 2 a 5 anos, você construir sua independência, sua liberdade financeira, é você fazer no negócio, não permanecer no negócio. A Rinode é tão boa que tem pessoas que estão 1 ano que durante 6 meses o cara fez o negócio, durante 6 meses ele permaneceu e os 6 meses que ele fez ela ainda continuou pagando ele. Entende? Então pensa nisso, cara. Todo dia você tem que acordar e falar assim, cara, eu vou fazer esse negócio hoje, só hoje, só hoje. Só hoje. Aí amanhã, só amanhã também. Entende? Igual hoje. Ontem eu tava cansadão no fechamento, hoje também tô cansadão, fui dormir 3 horas da manhã, fechando uns diamantes novos. E, cara, tô aqui. Depois desse Mastermind eu vou almoçar e vai dar aquele soninho depois do almoço, né? Aí eu falo assim, não, só hoje eu não vou dormir depois do almoço, vou fazer, vou focar. E tá assim, velho, nesses 90 dias insano, ok? Que nós temos pela frente. E aí, galera, eu tomei 68 nãos e eu fui num evento no dia 15 de janeiro, num TPS, num seminário. E naquele seminário tinha um cara que era... Eu vi a palestra de um cara que era ex-carregador de peixe, ganhando mais de 100 mil por mês. E tinha como hobby pular de paraquedas. É o meu amigo Imperial Diamante Felipe Nascimento. E eu falei, velho, que doideira, mano, não é possível. E naquele evento me deu um estalo. Porque eu era o cara que mostrava o plano, tipo meio que professorzão. Muito analítico, sabe? Eu não colocava emoção no negócio, no plano, sabe? Tipo assim, às vezes seu plano pode ser horrível, mano. Você colocar emoção, crença, brilho no olho, as pessoas vão se cadastrar porque vai ver que você vai crescer junto com ela vai crescer junto com você, ok? Então não tinha isso no meu plano. E depois daquele evento com ele, eu falei, cara, tá me faltando isso. E aí, na segunda-feira depois do evento, eu cheguei no meu estágio, né? Eu saí do evento doido, maluco, mal dormi. E como é que era a minha rotina, né? Eu estagiava de 7 da manhã às 2 da tarde, e de 2 às 7 eu fazia faculdade de engenharia civil na UERJ, só tinha tempo à noite no final de semana. E eu sempre fui aquele cara que entrava mudo e saía calado do estágio. Entrava mudo e saía calado. Só que naquela segunda-feira, tinha um amigo meu chamado Guilherme, né? Eu conheci ele 2 semanas só. Ele já estava no estágio fazia 2 anos. Eu tinha 2 semanas no novo estágio. E aí eu cheguei, imagina, 7 horas da manhã, cheguei na mesa do Guilherme, dei uma porrada na mesa dele e falei assim, Guilherme, seguinte, irmão, eu daqui a 6 meses vou estar saindo do estágio, vou estar ganhando 10 mil reais no projeto que eu estou desenvolvendo. Se você quiser continuar nessa merda aqui, você pode ficar. Eu não vou ter a mesma vida que o nosso chefe tem, não, cara. O dia inteiro nesse computador, estressado, eu não quero isso pra mim. Aí, cara, como assim? O cara entrava sempre, chegava muito e saía calado. Do nada, segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, ele chega dando uma porrada no computador e falando isso daqui, que daqui a 6 meses vai estar ganhando 10 mil e tal, enfim. Aí o Guilherme falou, mano, me mostra daí. E eu mostrei o plano pra ele. Cara, mas foi o plano mais diferente desde então que eu mostrei. Porque tava muita crença, eu parei de ser aquele professorzão querendo explicar tudo, os detalhes e tal, entendeu? De participação de lucro, e comecei realmente a colocar meu coração no negócio, né? E depois de eu ter tomado 68 nãos, eu cadastro a minha linha mais forte do negócio, olha isso. Que hoje faz mais de 500 mil de pontos. O Guilherme, ele é duplo diamante, ele tem 5 duplos diamantes abaixo. Pena que é uma linha só, mas ele tem 5 duplos diamantes abaixo, olha isso. Imagina se eu tivesse desistido. Entende? E olha como é que esse negócio é doido, galera. Lembra que eu falei que eu queria ter uma rede gigante lá em Minas? Falei, pô, mano, eu queria ter uma rede gigante. Eu não conhecia, eu nunca tinha ido em Niterói, que é uma cidade aqui do Rio. Você tem que atravessar a ponte e tá em Niterói, né? O Guilherme, ele estagiava no centro do Rio. Ele morava em Niterói, que ele fazia UF, Universidade Federal Fluminense. E ele tinha família em São Gonçalo. Hoje, eu tenho mais de 1000 pessoas de Niterói e São Gonçalo. Sendo que quando eu comecei o negócio, eu nunca tinha pisado em Niterói e São Gonçalo. Então esse negócio é muito doido, né? Olha isso. Às vezes a coisa vai acontecer totalmente diferente daquilo que você imagina, daquilo que você planejou, mas se você continuar plantando, fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão acontecer para você. Pode ter certeza disso, tá? E lembra daqueles meus 10 melhores amigos que não acreditaram, né? Quando eu bati Imperial Diamante, eu voltei neles. Mostrei lá o chefe, né? A gente faz isso. Eles continuaram falando, não, mano, mas é porque você entrou há 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, eles colocaram mesmo, 2 anos atrás dava pra crescer, sendo que há 2 anos atrás eles falaram que já estava saturado.
né, no início de 2017. Não dá para bater Imperial, nem nada, enfim. E aí, um deles, eu fui muito chato, ele é meu brotherzaço, eu falei, mano, você tem que entrar nessa parte. Mano, tu vai entrar, velho. Não. Eu fui mais chato. 9 não quiseram, falaram que é pra mim, que eu era talentoso, enfim. Mas um deles se cadastrou, tá? Um deles se cadastrou. Aí ele não faz o negócio, ele se ativa, assim. Aí ele cadastrou outro cara, 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 cadastrou outro cara. O sétimo nível deles é um casal. O cara tem 25 anos, a menina tem 20. Lá de Minas. Eles acabaram de qualificar o nível de diamante. Olha isso. Acabei de formar minha 6ª linha de diamante. Olha que doideira. Lembra aqueles nãos que eu tomei? Eu fico até arrepiado. Então, 2 anos depois virou o sim. Que foi pessoas desistindo. O sétimo nível, depois de 1 ano aí e 7 meses de negócio, acabaram de bater diamante. Então, galera, eu tô falando isso aqui pra você acreditar em você, ok? Acreditar que uma hora vai dar certo. E quando eu tava no meu maior deserto, que foi o início do meu negócio, eu não parei, eu continuei fazendo o que tinha que ser feito. Lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento. E de verdade, é muito bom formar uma linha nova de diamante, né? O que incomoda todo o seu time, incomoda tudo quanto é tipo de gente, enfim. E uma coisa eu falo pra vocês, né? As pessoas acham, Iago, você bateu Imperial em 2 anos, como é que foi seu primeiro mês de negócio? Você já bateu ouro? Você já bateu safira? Não, cara. Meu primeiro mês de negócio eu tomei 68 não, né? E aí, depois de 3 meses, eu bati o diamante. Com 4 meses de negócio, eu já era diamante da companhia, né? E eu já estava ganhando mais de 15 mil por mês com o negócio, né? E aí, em novembro, eu estava ganhando 17 mil já, e aí eu decidi sair do meu estágio. Aí você fala, por que você não saiu antes? Porque eu tinha muito enraizado comigo a ideia de que eu só ia ser um cara de sucesso se eu fosse um engenheiro civil fodão, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça, não, só para ser um cara de sucesso eu vou ser um engenheiro civil fodão e tal. E aqui eu já estava ganhando 17 mil, lá eu ganhava só 1.000, tipo assim, como assim, né? Durante muito tempo, durante os 2 primeiros anos de negócio, agora minha rede já está muito heterogênea, ok? Mas durante os 2 primeiros anos de negócio, minha rede era muito homogênea, só tinha galera de 20 a 25 anos de idade. Todos os meus diamantes tinham menos de 25. Hoje não, hoje eu tenho diamante de 50 anos, tenho diamante de 60, tenho diamante de 40, enfim. Mas antes disso, os 2 primeiros, até Imperial Diamante, a minha galera era muito jovem. Só tinha um diamante lá mais velho, que era o Marinho. Né? E a gente andou. E aí, entrou janeiro, eu mandei um áudio pra galera do meu time, falei, galera, esse é o mês do nosso duplo diamante. Bora acelerar, a gente vai bater esse mês e tal. Dito e feito, bati o duplo diamante com 210 mil pontos. A galera já tava na pegada, já tava na corrida. Eu saí, sem sacanagem, do dia 25, mais ou menos, 25, 26, de 160 mil pontos, fechei um mês com 410 mil pontos. Com 410 mil pontos. Doideira. Aí eu mandei mensagem pro Evandro, fala, Evandro, tranquilo? Então, dobrei minha pontuação. Aí ele falou, caramba, irmão, como assim? E, cara, uma parte legal da conversa com ele, que eu não mencionei, foi quando ele foi me dar parabéns, ele virou e falou assim, você pode ser Imperial esse ano. Olha que doideira. Ele falou isso no dia 5 de fevereiro de 2018. Eu falei, mano, esse cara tá muito doido, mano. Pô, Imperial. Mas eu sempre fui um cara que sempre segui minha linha ascendente. O cara falava, cara, bate a cabeça na parede. Eu perguntava, de frente ou de lado? Só isso. Não questionava, sabe? Não questionava. Sempre as pessoas têm resultado maior que o meu e foda da sua linha ascendente, enfim. E eu tava começando a entrar num lugar chamado zona de conforto, onde você não pode entrar. Por quê? Porque eu comecei o mês de março muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. E eu tenho a seguinte frase, que é assim, esqueça o passado, viva o presente e tenha visão clara de futuro. Esqueça o passado, viva o presente e tenha visão clara de futuro. O que é esquecer o passado? Esqueça as coisas ruins. Viva o agora e com a visão muito clara de futuro. Mas do passado você precisa tirar as coisas boas. Eu sempre volto ao passado para ver, cara, o que eu fazia que eu não estou fazendo? Por exemplo, meu maior cheque no Grupo Rinodê foi 142 mil reais um mês. E eu ficava muito apegado àquele bônus de 142 mil, tá? E eu ficava muito apegado àquele bônus de 142 mil e eu não ficava pensando, eu só ficava pensando no resultado. Eu não ficava pensando no processo pela qual eu adquiri aquele resultado.
Talvez você fique muito apegado ao seu maior resultado que você teve, só que você não pensa no processo que você realizou aquele resultado. Por exemplo, a gente estava no fechamento. Cara, como é que foi seu fechamento? Você ficou ansioso? Você ficou sem dormir? Você ficou doido? Aí eu te convido a voltar no passado. Na sua maior graduação, no seu maior resultado no grupo RinoD. Como é que foi seu fechamento de mês? Então, tem que ser assim sempre. Entende? É isso que eu me convido sempre a voltar ao passado para tirar as coisas boas. E aí, quando eu voltei ao passado, falei assim, pô, peraí, eu comecei esse mês diferente, tem alguma coisa errada. Eu tô devagar, velho. Eu sempre começava fazendo alinhamento com a galera, na pegada e tal. Vai ter alguma coisa errada. E aí, na segunda semana do mês de março, fez um alinhamento com os diamantes e acima para pegar os ingressos físicos do RinoD Fest do Rio, que na época era ingresso físico, né? Por antecedência, eu tinha que pegar os ingressos. E no multinível eu sempre entendi uma coisa. No entanto que eu bati Diamante Elite em paralelo, eu já estava ganhando 17 mil por mês fazendo em paralelo, tá? E eu entendi a força que o sistema educativo tinha. E os eventos. Eu sempre fui um cara mais chato da face da terra. Eu sou o cara mais chato do mundo com o sistema. Muito chato mesmo. Eu falo com a seguinte frase com o meu time. Antes chato do que incompetente. Eu prefiro ser um chato rico do que um competente pobre. Eu entendi a força que os eventos tinham. E eu estava entrando na zona de conforto. Lembra que eu falei para vocês? E, velho, e aí eu peguei, reuni todos os meus olhos de acima, mandei fazer 500 crachás do RinoD Fest pro teu voo. Eu não esperei chegar, o crachá demora a chegar. Se você esperar chegar, você tá enrolado. Na semana do evento que você vai ganhar. E aí, eu virei pros meus olhos e falei assim, galera, esse ano de 2018 é o ano que a gente vai mudar nossas vidas. Esse é o ano que a gente vai mudar nossas vidas. Se preparem que esse ano a gente vai botar pra torrar. E esse evento vai mudar nossas vidas. Cada um aqui tem que pegar seu crachá e ninguém da equipe pode deixar de andar com o crachá. Mano, era o seguinte, tu era da minha equipe, você chegava em casa, colocava na maçaneta, saía de casa, tirava, colocava o crachá. Todo mundo, por exemplo, o Renato, tá na franquia, tá sem crachá, mano. Renato, você tá maluco, mano, você não vai no evento, como assim? Então a gente criou a cultura do crachá. Durante aqueles 3 meses, todo mundo ficava com o crachá. Entendeu? No peito. E aí o cara que entrava no dia ficava mal. Pô, todo mundo tá crachá, não tem crachá, sendo que só ganhava o crachá se pagasse o ingresso. Né? Enfim. E aí, passou março, abril, maio. 3 meses depois de eu ter tomado aquela decisão, eu saí de 505 ativos para 805 ativos. A gente já tinha colocado todo mundo do time assim, que fazia o negócio, e a gente colocou mais pessoas. E a gente colocou, galera, naquele evento, 98 convidados. O cara pagando 300 conto, passagem e alimentação. Por que eu tô falando isso com você, que a gente colocou 98 convidados? Porque às vezes você fica de mimimi para colocar pessoas na conferência, no plano, no evento online, cara. Você tá de sacanagem. Você tá brincando com seus sonhos. É sério. Cara, a gente colocou 98 pessoas pagando 300 reais. O cara tinha que pagar o custo da passagem e a alimentação. Você tem ideia disso? No online o cara não paga nada. Eu virei pra... Cara, você tem que entender uma coisa. Por que nosso negócio está explodindo? Porque não ficou mais fácil de ganhar dinheiro, ficou mais fácil de trabalhar. Ok? Não ficou mais fácil de ganhar dinheiro, tá? Ficou mais fácil de trabalhar. E aí tem pessoas aqui que trabalham e tem pessoas que não trabalham. Quando você não trabalha, você não ganha dinheiro, pô. Simples assim. Você tem que saber promover o evento. Cara, vai ter uma mega conferência, o cara ganha isso, tal. Mano, promove a parada, sabe? Com aquela energia que o cara fala, não, beleza. E a gente promoveu esse evento como se fosse a última coisa do mundo, galera. Tipo assim, ia acontecer um apocalipse depois daquele evento, senão se o cara não fosse, ia dar ruim, a vida dele ia ser um inferno, enfim. A gente promoveu no nível assim que o cara que não fosse se sentir mal. E aí a gente conectou 98 convidados, 650 pessoas do time, né? E eu tinha entendido, né? Desde sempre eu entendi a força dos eventos. Por exemplo, a Adriana tem uma equipe de 100 pessoas, a Elaine tem uma equipe de 50. A Elaine conectou 40 pessoas, a Adriana conectou 35. Quem que tem equipe maior? A Elaine. A sua equipe não é medida pelo número de ativos que você tem no real, sim pelo número de conectados que você tem nos eventos. Eu sabia que naquele evento do RinoD Fest, eu não tinha o número de conectados de ativos que o Imperial Diamante tem, que são mais de 2 mil ativos. Mas eu sabia que eu tinha um número de pessoas conectadas no evento que o Imperial Diamante tinha.
que era em média 650 pessoas. E naquele domingo do meu reconhecimento, no dia 18 de agosto de 2018, eu declarei para mais de 40 mil pessoas que naquele mês eu abri o triplo diamante, fechar no mês seguinte, naquele ano eu ia me tornar imperial diamante no Grupo Rinodê. Eu declarei. Quando você declara a sua meta, as coisas conspiram a seu favor. Então você, esse mês de outubro, declara a sua meta até o dia 10. Você já definiu ela? Você definiu quantos ativos você vai ter até o dia 10, quantos VIP 600, quantos VIP 1000, quantos combos, quantos qualificados, o que você vai qualificar? Defina a sua meta. Então eu declarei minha meta. E naquele dia 18, assim, se você olhasse pro meu VO, você ia falar assim, mano, o Iago tá maluco, mano. Ele não vai bater triplo, ele não vai bater não. Não vai bater, velho, porque tá muito longe, cara. Pô, o cara tá doido, velho, tá longe pra caramba pra bater o triplo. Só que aí, lembra que eu falei a força que o evento tem? Lembra que tinha 98 convidados? Galera, o máximo de pontuação que eu fiz na Rinodê já foi 1.700.000 pontos. Até quando eu fiz 1.700.000 pontos, eu não cheguei a ter esse recorde como top na minha rede. Num dia, foram 78 combos tops na segunda-feira. Lembra que estava longe do triplo? Então, depois daquela segunda-feira ficou perto. E aí eu abri o triplo diamante com 600.000 pontos vários em agosto. Fechei o triplo diamante sexta-feira em Cancún com 500.000 pontos. E aí eu fechei o triplo com 650.000 pontos, né? Mas já estava em setembro em Cancún. E aí eu quero te contar uns bastidores dessa história de eu fechar o triplo diamante, né? Em Cancún você chega na segunda-feira, você fica até sexta, sábado mais ou menos. Todo dia tem passeio, tem as paradas e tal. Tem muita coisa para fazer lá. E aí, na segunda-feira, a minha galera, a gente tinha combinado de ir lá numa ilha, nem sei o nome dela direito. A Dani vai poder me salvar, Escarete, sei lá, uma ilha lá. Muito doido, né? É isso daí mesmo. E aí eu não fui nessa ilha, cara. Eu não fui nessa ilha. Por quê? Eu falei assim, mano, eu vou ficar segunda-feira no hotel. Fazendo o quê, Iago? Eu tinha um grupo chamado Fábrica de Pratas, 120 pratas e assim. Falei, eu vou ficar aqui gravando um vídeo para cada um. Eu gravei 120 vídeos. Eu fiquei de 10 da manhã até 5 da tarde gravando um vídeo, um por um, falando o nome de um por um. Eu virei e falei assim, mano, tu coloca esse vídeo no seu plano e manda pro seu acompanhamento que vai fechar todo mundo, velho. E os vídeos eram o seguinte... Eu mandei, e aí depois eu gravei todos os vídeos de 10 a 5 da tarde, e quando foi 5 horas eu fui mandando para todo mundo, então deu um maior trabalho. Ou seja, parei de fazer isso, mas eram umas 9 horas da noite, pra você ter uma ideia, entendeu? E aí, no dia seguinte eu acordei, levei meu pai para essa viagem, eu acordei e falei, pô pai, caramba, parece que eu tomei uma surra, cara, não sei o que tá acontecendo. Braço dolorido aqui pra caramba, perna, eu falei, mano, velho, o que tinha acontecido, né? E aí, velho, olha que doideira, eu gravei 120 vídeos, pra galera, e o volume naquela semana subiu pra caramba. Aí sexta-feira eu fechei o triplo lá em Cancún. Só que muitas pessoas não te contam isso, né? Aí eu te pergunto assim, cara, daqueles duplos diamantes que estavam naquela viagem comigo, quantos deles ficaram o dia todo gravando vídeo? Quantos deles bateram Imperial naquele ano? Entende? Você, cara, você vai pagar seu preço nesses 10 dias aí do mês. Você vai ter seu resultado. Cada um aqui vai pagar seu preço. E aí você decide. O que te move? Quais são os seus reais motivos? Os meus sempre foram muito fortes, minha família, mudar a vida da minha família. Então, cara, não tinha tempo ruim pra mim. Falei, velho, vambora. E porque é muito bonito a pessoa te contar assim, o Iago, pô, fechou o duplo diamante lá em Cancún, na sexta-feira, né? Mas ninguém sabe como é que foi minha segunda-feira. Entendeu? Ninguém sabe que eu fiquei dolorido a semana toda lá, falando todo fodido. Entende? Ninguém vê isso, né? É porque você às vezes só fica olhando o palco dos outros, se comparando com seus bastidores, cara. Você tem que parar com isso. Você tem que se comparar com você mesmo todos os dias. Todos os dias ser melhor a cada dia. Cada um tem seu processo, tem que respeitar seu processo, mas melhorar a cada dia. Entendeu? Então, isso que você tem que ter em mente. E aí eu fechei o triplo diamante, né? No mês seguinte, requalifiquei o triplo, aí em novembro. Eu sabia, eu tinha... Em novembro eu já estava no dia 10 com 700.000 pontos válidos com o Imperial. Falei, mano, esse é o mês. Abri o Imperial com 1.245.000 pontos. 1.245.000 pontos, né? E olha que doideira. Você pegar
novembro de 2017 para novembro de 2018, eu tinha feito 145 mil pontos e um ano depois eu fiz 1.245.000 pontos. Em um ano eu cresci 1.100.000 pontos. Cara, foi 1.100.000 pontos em um ano, tá? Mas teve muita abdicação. Eu vou te falar o que aconteceu naquele ano de 2018. Anota essa frase. Os anos que vão resolver sua vida vão ser anos que você jamais vai desejar voltar. Os anos que vão resolver sua vida vão ser anos que jamais vai desejar voltar. Os anos que vão resolver sua vida vão ser anos que você jamais vai desejar voltar. Os anos que vão resolver a sua vida vão ser anos que você jamais vai desejar voltar. Por quê? Vou te dar um exemplo. Michael Phelps, no documentário dele. No documentário do Phelps, ele mostra a preparação dele de 6 anos olímpicos. 6 anos, galera. De segunda a segunda, o cara treinando. De 14 a 16 horas na piscina. Dieta regrada, alimentação e tal. 6 anos. E aí perguntaram assim, Phelps, você deseja voltar nos anos olímpicos? Ele falou, não, jamais. Foram anos fundamentais para eu ter resolvido a minha vida. Graças àqueles 6 anos que eu paguei o preço, eu resolvi completamente a vida da minha família de gerações e gerações. Só que eu não quero voltar mais. Naqueles anos eu não via minha esposa direito, eu não ficava com meus amigos. E assim foi meu ano de 2018, tá? Meu ano de 2018, na virada do ano de 2017 para 2018, eu reuni meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu virei para ele e falei assim, ó, já estou ganhando 17 mil reais com esse negócio, só que esse dinheiro é muito bom e me dá uma qualidade de vida boa, mas ainda não consigo resolver a vida de vocês também. E é isso que eu quero. Então, e esse projeto eu tenho possibilidade de ganhar mais de 100 mil reais por mês. E eu quero falar com vocês uma coisa, esse ano de 2018 eu mal vou ver vocês. Então, eu virei pra minha mãe e falei assim, com o coração apertado, eu virei pra ela e falei assim, mãe, não me manda mensagem falando pra eu vir visitar a senhora, porque esse ano de 2018 vai ser um ano muito decisivo da minha vida. E esse ano vai resolver completamente as nossas vidas. Eu vi meus pais só 3 vezes naquele ano, tá? Sendo que a minha mãe foi uma vez no cruzeiro, meu pai no resort, meu pai em Cancún e todos eles no final do ano depois, em dezembro. Então eu não acho que foi fácil, tá? Que às vezes a pessoa só te conta isso e não te conta o que passou por trás. Será que você estaria disposto a ver as pessoas que você mais ama só 3 vezes no ano? Sendo que você já tinha dinheiro para ver, tá? Já estava ganhando bem, já estava ganhando mais de 50 mil por mês. Entende? Né? Não foi porque... É pagar o preço, cara. Então naquele ano de 2018, eu só vi eles 3 vezes no ano, mas resolvi minha vida, cara. Então, você tem que entender que tem todo pagar o preço, né? E uma característica que eu vejo que é muito subvalorizada, tanto no empreendedorismo quanto no marketing de rede, né? Que é a principal característica que você deve ter. Que é o quê? Trabalho duro. Quando você chega no topo, fala, pô, o Iago era focado, estrategista. Pô, ele é inteligente, ele não sei o quê. Não, cara, trabalhou duro. E as pessoas que tiveram sucesso, o time dele também trabalharam duro. Então, se você quiser ter resultado melhor, cada vez mais tem que trabalhar duro, cara, focado, determinado. Porque eu decidi, agora eu estou declarando para vocês aqui, ó, uma meta minha, eu decidi, desde quando começou os 100 dias, a fazer esses 100 dias mais insanos da minha vida. Tanto na área física como na área de trabalho. Tô fazendo exercício físico todo dia, mas eu decidi, cara, todo dia trabalhar pra caramba, fazer pra caramba, sabe? Você não tava trabalhando? Não tava trabalhando, mas não no ritmo que eu tô agora, sabe? Tô aqui, velho, cara de sono com vocês, entende? Porque eu fiquei ontem até tarde, hoje também eu vou ficar até tarde, nem sei que dia hoje, é sexta-feira, não sei. Porque eu decidi, a gente tem 90 dias pra acabar o ano. 90 dias. E aí você pode tomar sua decisão. Em 90 dias, cara, no marketing de rede eu costumo dizer o seguinte, que um dia é uma semana. Uma semana é um mês, desculpa, e um mês é um ano. As coisas acontecem muito rápido aqui. Você pode, de uma hora pra outra, velho, subir assim e falar, velho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu abri o Imperial em novembro, e pra finalizar aqui, pra fechar o Imperial, eu tinha que fazer o quê? Conectar meu time nos eventos. E aí tinha um grande evento chamado Convenção Internacional no Allianz Parque. Novamente fui lá e dei all-in total. 850 pessoas naquele evento conectadas no meu time. Aí, filho, não tinha dúvidas que o Imperial ia vir com certeza. Fechamos o Imperial aí com quase 1,5 milhão de pontos. Foi doideira de ponto. Nossa Senhora, muito louco. E a galera gritando meu nome, Iago Molina, naquele estádio, né? Eu como triplo diamante ainda, ninguém entendeu nada. Quem que é esse cara, mano? Triplo diamante aí.
E foi assim, galera. Foi assim, tem um preço a se pagar, tem um trabalho forte a se fazer, mas se você tivesse um motivo muito claro, cara, ninguém te para, velho. Ninguém te para. Ninguém para uma pessoa determinada. Os não você vai tomar, pessoas vão falar mal, só que se você continuar focado, obstinado, fazendo o que tem que ser feito, então decida. Cara, esse Mastermind aqui é uma data crucial, velho. 90 dias, galera. 90 dias. Vocês já ouviram falar muito de maratona de 90 dias? Não vou ficar falando de coisa, maratona. Mano, é 90 dias você mudar a sua vida e ponto, pô. Você pode fazer uma maratona, você pode fazer o que você quiser, dar o nome que você quiser. Só sabe que esses 90 dias você vai ter que trabalhar pra caramba e fazer o que tem que ser feito. Porque 90 dias muda a vida de uma pessoa de uma hora pra outra, assim, no multinível, beleza? Você acabou de ouvir a força que um evento tem. Iago Molina, Imperial Diamante do Kino D Group.